Bom, então na aula de hoje nós vamos falar sobre congruência de triângulos. Então, triângulos congruentes. Então, quando que dois triângulos são congruentes? Eles são congruentes quando eles têm os três ângulos internos iguais. Então, esse ângulo é o mesmo desse, esse ângulo é o mesmo desse e esse ângulo é o mesmo desse. E os lados correspondentes são iguais, ou seja, esse lado é o mesmo desse, este lado é o mesmo, tem a mesma medida que esse, é congruente a esse, e esse lado aqui é congruente a esse, ou seja, tem o mesmo lado, tem a mesma medida. Então, quando isso acontece, quando os três ângulos internos são congruentes e os três lados correspondentes também são congruentes, têm a mesma medida, nós dizemos que os dois triângulos são congruentes. Para você poder afirmar que dois triângulos são congruentes, você não precisa verificar todas esses 6 itens. Você tem alguns casos de congruência, que se você mostrar alguns itens, você já consegue afirmar que os triângulos são congruentes. Então, o primeiro caso de congruência é o caso lado, lado, lado. Então, o caso LLL. O que significa esse caso? Que se você tiver dois triângulos com os lados correspondentes de mesma medida, então, por exemplo, se eu chamasse nesse triângulo aqui ABC e esse daqui DEF. Se pelo desenho ou você conseguir mostrar de alguma forma que o lado AB é congruente ao DE, o lado BC é congruente ao EF e o AC é congruente ao DF, então você já pode afirmar que esses dois triângulos são congruentes. E aí, se eles forem congruentes, consequentemente, esse ângulo vai ser o mesmo desse, esse ângulo vai ser o mesmo desse, e esse daqui vai ser o mesmo que esse. Então, esse é o primeiro caso de congruência. O segundo caso de congruência é o caso lado, ângulo, lado. Então, LAL, dois lados e o ângulo entre eles. Então, essa observação é importante. Por quê? Nesse desenho, então, aqui, eu tenho dois triângulos. Então, aqui está indicado o quê? Que esse lado é o mesmo desse e que esse lado é congruente a esse. E que o ângulo compreendido entre esses lados é congruente também. Então, se isso acontecer, eu também posso afirmar que esses dois triângulos são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Então, eu tenho dois lados com os dois lados correspondentes com a mesma medida e o ângulo compreendido entre eles congruente também. Próximo caso é o caso ângulo, lado, ângulo. Ele é basicamente igual ao anterior, só que agora com dois ângulos e o lado entre eles. Então, mesma coisa, só que agora eu tenho dois ângulos correspondentes congruentes. Então, esse ângulo é o mesmo desse e esse ângulo é congruente a esse. E o lado compreendido entre esses ângulos, congruente. Nesse caso também eu posso afirmar que esses dois triângulos são congruentes. E aí, lembrando, se eles forem congruentes, o terceiro ângulo aqui desse vai ser congruente ao terceiro ângulo desse, esse lado vai ser congruente a esse lado vai ser congruente a esse, certo? Próximo, que é o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Então, um lado, um ângulo adjacente e o ângulo oposto a esse lado dado aqui. Então, lado, ângulo, então um lado e um ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto a esse lado. Mesma coisa aqui, lado, ângulo, ângulo oposto. E nós temos um caso, que é um caso especial, que é o caso chamado hipotenusa e um cateto. Se você tiver a hipotenusa e um cateto de um triângulo retângulo congruente, você já pode afirmar também que os triângulos são congruentes. Por quê? É o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Se for um lado e aqui, você já consegue afirmar que eles são congruentes, tá? Olha só os exemplos aqui de como vocês
farão algumas atividades com relação a isso. Ó. Primeiro, considere os seguintes triângulos. Então, aqui eu tenho 3 triângulos. 2 deles, ou seja, um par desses triângulos, é congruente. Eu quero saber quais são e por qual caso. Então, eu tenho aqui os meus 3 triângulos. Ó. Em todos eu tenho um ângulo de 80, um ângulo de 50 e um lado medindo 5. Nesse primeiro, o lado que mede 5 está entre os ângulos. Nesse daqui, o que mede 5 está ao lado de um ângulo e em frente ao outro ângulo. E aqui, o lado que mede 5 também está entre 2 ângulos, com a mesma medida. Então, o que acontece? Ó? Esses 2 triângulos aqui, então, 1 e 3, são congruentes pelo caso 2 ângulos e o lado entre eles. Então, ângulo, lado, ângulo. Certo? Outro exemplo aqui de novo. 3 triângulos. Aqui eu tenho um lado, um ângulo e um outro ângulo aqui oposto. Aqui um lado, um ângulo e um ângulo oposto a esse lado. E aqui 2 ângulos e o lado entre eles. Então, aqui, esse daqui está diferente desses outros. Ou seja, esses 2 primeiros aqui, 1 e 2, são congruentes pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto. Então, lado, ângulo, ângulo oposto.